Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos aqui no nosso penúltimo dia do estudo de Romanos, né? Durante todo esse mês de fevereiro nós compartilhamos devocionais extraídos da carta aos Romanos, e eu realmente espero, desejo do fundo do meu coração que você tenha sido edificado, que você tenha se sentido incentivado a se relacionar com a palavra de Deus, a mergulhar na palavra de Deus. Eu espero que você tenha estudado, lido Romanos durante esse mês. Eu sei que essa carta é extraordinária, assim como toda a Escritura, né? Toda a Escritura, toda a palavra de Deus é extraordinária. Mas nós, ao lermos a carta aos Romanos, ela é muito especial para mim. Romanos e Efésios são muito especiais para mim, pois foram as cartas em que Deus mais me ensinou a respeito da minha identidade em Cristo, a respeito da minha vida em Cristo, a respeito do poder que eu tenho nele para poder manifestar boas obras, manifestar uma vida santa, justa, reta, que glorifique a Deus. Então essas cartas são realmente muito especiais ao meu coração. Claro que todas as escrituras são, mas eu gosto muito de Romanos, gosto muito de Efésios. Oro que em nome de Jesus eu possa, se assim for da vontade do Senhor, realizar um estudo bem aprofundado em Romanos, né? Nós não entramos aqui em alguns assuntos mais, não polêmicos, não gosto dessa palavra polêmicos, mas em assuntos mais difíceis, digamos assim, de serem entendidos se nós lermos só com uma passada de olho, os capítulos 9, 10, 11 ali, mas eu gostaria muito de poder compartilhar com você futuramente um estudo bem aprofundado da carta aos Romanos. Então, hoje eu quero ler ali com vocês Romanos capítulo 15, os versículos 5 e 6. Está escrito assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa, na verdade, é a minha oração por nós, como igreja, como filhos de Deus. Nós sabemos que quem concede perseverança e ânimo para nós é Deus, é Cristo Jesus, e que nós possamos, por meio dessa perseverança, desse ânimo que nós recebemos de Cristo, nós possamos viver como corpo de Cristo, unidos num só coração e uma só voz, glorificando a Deus, glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus fez as declarações para os discípulos lá no Evangelho de João, ele disse assim: olha, amem-se uns aos outros, vivam em unidade, para que as pessoas saibam que vocês são um comigo. Sabe, amados, a nossa unidade como filhos de Deus, ela manifesta ao mundo que Cristo habita em nós. Se nós lermos ali o capítulo 14, que é o anterior, aqui é o 15 que nós lemos, se nós lermos ali o comecinho do 15, nós vamos ver que está a descrição de diferenças de pensamento dentro do corpo de Cristo, mas diferenças que não afetam em nada a nossa unidade e a nossa comunhão. Né? Se nós lermos ali o capítulo 14, vai falar de algumas pessoas que acham que não podem comer todos os alimentos, algumas pessoas que fazem um dia mais especial que o outro. E ali no 15, no comecinho, daí vai falar que outras pessoas não entendem assim, ali no final do 14. E quando nós lemos esses versículos 5 e 6, está dizendo assim, ó, não permitam que essas diferenças que vocês têm impeçam vocês de viverem em unidade, num só coração e com uma só voz, proclamando as boas novas. É ok, se alguém acha que não pode comer carne de porco, não pode, sem problema.
Se alguém acha que um dia é mais especial que o outro, sem problema, é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nós não podemos julgar nesse sentido e nem condenar quem não faz. Se nós lermos o capítulo 14 e o 15, nós entenderemos. Aquele que acha que não pode comer carne de porco, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. Não pode condenar aquele que acha que pode comer. Assim como aquele que come a carne de porco não pode ficar julgando, aquele irmão ali. Não, vamos viver em paz. Coisas que não afetam o evangelho, que não afetam a proclamação das boas novas, que não afetam a nossa salvação em Cristo Jesus, que nós possamos deixar de lado essas diferenças e possamos nos unir em uma só voz, em um só coração. É claro que precisamos ter sabedoria a respeito dos ensinamentos falsos e das heresias. Aí é uma coisa bem diferente. E o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João falam sobre isso, sobre nós termos cuidado com os falsos mestres. Mas posicionamentos que não afetam a salvação, que não afetam a suficiência de Cristo Jesus, que não afetam o Evangelho de Cristo, nós podemos deixar de lado essas diferenças e vivemos como um só corpo que somos, com um coração e uma só voz, proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho, para que o mundo seja reconciliado com Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.